Bom, vamos começar aí mais uma aula nossa. Sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriel, muitos aqui já me conhecem, acho que a maioria que vai estar assistindo esse vídeo nesse momento. Ó, vamos começar com os nossos exercícios da aula de soma e diferença de arcos, como consta aí no título. Na figura temos um pistão êmbolo que se desloca dentro de um cilindro. O ponto A do pistão desloca-se numa reta alguns metros para cima e outros para baixo, enquanto o ponto P da cambota desloca-se na circunferência de raio unitário e centro em O. Então aí a gente tem esse desenho bonitinho. Aí vem a pergunta, com α igual a zero, o ponto P está na altura dada por h igual a zero, em relação à reta T. Essa altura h de alfa aumenta quando o alfa varia de 0 para 90 e quando o alfa varia de 90 para 180, h de alfa diminui de novo. Obtenha h de 105. Bom, o que dá para a gente tirar disso aqui? Primeiro, ó, eles trazem como um H21 na competência do Enem. Né? O exercício, se a gente for considerar a parte do Enem, a gente deveria considerar só a parte interpretativa, porque uma pergunta como obtém H de 105 não cairia no Enem, né? Que essa soma e diferença de arcos eles não cobram. Vamos entender o que está acontecendo. Olha, isso aqui é um pistão e é uma altura, repara que isso aqui é um H em função de alfa, isso daqui é uma função da altura em relação ao ângulo alfa. Veja que ele fala que alfa igual a zero, a altura H em função de alfa. Então, o que está acontecendo? Olha, à medida que o alfa gira para cá, olha a seta. À medida que o alfa gira para cá, a altura aumenta ou diminui. Na verdade, isso daqui, o pistão, ele vai para cima ou vai para baixo, à medida que o meu alfa gira. E qual que é essa relação? Quando o alfa está igual a zero, né? Ou seja, vocês lembram daquele nosso desenho lá do círculo trigonométrico, olha. Aqui, ó, o círculo trigonométrico bonitinho. Quando o alfa está igual a zero, ele está nesse ponto. E aí a altura é dada por h igual a zero. Ou seja, não acontece nada com a altura. Mas, quando ele diz que a altura h aumenta quando o alfa varia de 0 para 90 graus, ou seja, quando o alfa vem daqui até aqui, né, e para em 90, a altura aumenta um pouco. Não sei até quanto, ele não falou, né? Mas ela aumenta um pouco. Aí quando o alfa vem de 90 para 180 e para aqui, o que acontece? A altura aumenta e quando o alfa varia de 90 para 180, a h diminui de novo. Ou seja, quando o alfa está no primeiro quadrante, a altura aumenta e quando o alfa está no segundo quadrante, a altura diminui. Isso é o comportamento de qual relação da trigonometria? Veja, fazer um círculo maior aqui. Ô, louco, hein? Ó, pera aí. Já que é para ficar assim firmeza, ó. Mas esse aqui ficou pior. Pera aí, que eu tô pegando o jeito aqui também da ferramenta, galera. Não é muito fácil aqui não. Ah, esse aqui ficou mais bonitinho. Agora esqueci o que eu ia fazer aqui, hein? Ah, lembrei. Aqui, eu ia desenhar aqui as retas que representam o seno e o cosseno. Lembrando que a gente entende que aqui é o seno, né? E aqui vale o cosseno. Vocês lembram quando o seno tem 0 graus, quanto que ele vale? Ele vale exatamente 0, né? Quando o seno está em 90 graus, ele vale exatamente 1. E quando ele volta para 180, ele vale 0 de novo. E aqui, menos 1. A gente entende, né, em sala, a gente até discutiu sobre isto já, que o primeiro quadrante do seno, ele é positivo. E os quadrantes de baixo, ele é negativo, não é verdade? Ó, aqui está passando de 0 para 1, ou seja, positivo no eixo. E aqui está passando de 1 para 0, continua sendo positivo no eixo. O número de 1 a 0 ainda é positivo. O número se torna negativo de 0 a menos 1 e de menos 1 a 0. E é exatamente nesse tipo de exercício, essa sensibilidade no seno e no cosseno que a gente precisa ter
resolver a situação. Porque quando ele fala que a altura h aumenta quando o alfa varia de 0 para 90, ó, aumentou, positivo. E quando a alfa varia de 90 para 180, diminui de novo, ou seja, de 1 para 0 caiu. Tá vendo? Aqui aumentou e aqui caiu. Então, a gente tem que ter essa percepção na hora que for entender esse tipo de exercício. E bom, e agora ele pergunta sobre o obtém H de 105. Então, o H de 105, deixa eu desenhar aqui bonitinho, ó. O H de 105, então, é a mesma coisa de escrever H. Então, só que agora eu tenho que descobrir dois arcos que somados dão 105. Por exemplo, eu podia escrever 90 mais 15. 90 graus mais 15. Poderia, né? Mas a gente não conhece o arco de 15, então não parece ser uma boa soma. Então a gente poderia escrever talvez aqui a soma dos 60 mais 45, que aí sim realmente parece uma soma bacana, porque a gente conhece o ângulo de 60 e de 45. Tendo este conhecimento, qual que é a ideia? Se a gente entendeu que quando o alfa está entre 0 e 90, a altura sobe e de 90 a 180 ela desce, e que no seno a gente tem exatamente esse comportamento, então a gente pode considerar que o H, na verdade, é o seno. Então, a gente pode substituir o H por seno de 60 mais 45. Que isso aqui fica, então, ó, lembra da musiquinha? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Seno A, seno de 60, seno de 60. Seno A, cosseno B, cosseno de 45, o sinal conserva. Seno B, seno de 45, cosseno A. Cosseno, peraí que tá pequeno. Seno B, cosseno A. Cosseno de 60. Lembrando que o A e o B seria esse daqui, ó. Eu estou considerando esse como A e esse como B. Agora é só fazer essa conta, ó. Seno de 60, quanto é que dá isso aqui? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 45, raiz... Opa! Olha eu colocando aqui o número errado. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, 1 sobre 2. Já matou. Esse é o principal. Aí, ó, já pode ligar o som. Por que já pode ligar o som? Porque matou já, né? Ó. Agora virou a continha do fundamental. O que dá para fazer aqui? Bom, dá para multiplicar as raízes, ficando raiz de 5 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Aí aqui, ó, o aluno desatento, o que ele vira e fala? Olha, uma soma de fração, ó. Vou somar o numerador. Uhul! Aí o que ele faz aqui? Ele soma o numerador, ó, e vira isso aqui, né? Raiz de 7 sobre... Opa, sobre 2 não. Raiz de 7 sobre 4. Aí o que ele faz? Liga o som. Acertei. Só que não pode, né? Tirar o som, porque não foi digno. Não pode. Você não pode somar. Isso aqui tá errado, ó. Por quê? Porque na verdade a raiz a gente pode entender como uma potência, que ela tem precedência sobre a soma. Então, ó, meus queridos, acabou. A resposta é essa daqui. Nossa, cara, olha esse quadradinho firmeza que formou aqui. A resposta é essa. Raiz de 5 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, vamos para o próximo.